Bom, nós vamos conversar agora com o capitão Daniel Anconi, comandante da 2ª Companhia dos Bombeiros Militares aqui na cidade de Passos. Esse mês de maio acontece o Maio Amarelo, né? E dos problemas que o bombeiro enfrenta no dia a dia de ocorrências são acidentes relacionados ao trânsito. Capitão, aqui na cidade de Passos, como é que está essa questão de ocorrências de acidentes de trânsito no nosso município? É um número alto de ocorrências? Está dentro da estabilidade, dentro das estatísticas anuais do Corpo de Bombeiros? Bom dia. O número se mantém relativamente estável, a gente tem pequenas flutuações ao longo dos anos, mas é um número controlado. A gente não tem um excesso de acidentes na região, o ideal seria que a gente não tivesse nenhum. Passos tem uma das maiores frotas de veículos de todo o estado, né? Figura entre os 20 estados com o maior número de veículos. Dado esse número de veículos e os acidentes que acontecem na cidade, podemos dizer que está dentro da média, uma média bem aceitável ou está alarmante? Eu acho que é um número normal para a nossa realidade. A gente tem uma frota grande de veículos, a gente tem problemas de imprudência, pessoas entrando em rotatórias e avenidas sem dar seta, sem olhar para o lado, sem tomar as medidas básicas de segurança que acarretam esse número. A gente não pode falar que é um número normal, que é um número ideal, né? É normal para a nossa realidade, pela quantidade de veículos, situações das vias e modo de dirigir dos motoristas, mas o ideal é que fosse menor. Eu vi que na estatística apresentada pelo Corpo de Bombeiros, no ano passado, por exemplo, nós tivemos, em casos de atropelamento, foram 4 atropelamentos provocados por veículos de 4 rodas e 6 atropelamentos provocados por motocicletas. Atropelamentos é algo que preocupa aqui. E qual é normalmente a situação em que esses atropelamentos ocorrem? É na faixa de pedestre, é numa esquina, é numa ultrapassagem proibida? Dá para ter uma ideia, capitão? A gente não tem a estatística e esses dados específicos desses acidentes, o que aconteceu, o que acarretou. A gente teria que olhar individualmente em cada boletim para ver. No caso de acidentes envolvendo motocicletas, normalmente, quais são os tipos de ferimentos que a gente vai ter nessa vítima, vendo pelo lado que nós temos cerca de 22 mil motos na cidade de Passos? Você fala do ciclista ou do pedestre? Do motociclista. Do motociclista? Uma queda de motocicleta, a gente tem um risco grande, né, de uma fratura, de uma lesão. É um ferimento grave, pode ser uma fratura aberta ou não. E a gente tem uma outra situação que é menos conhecida, que é um risco oculto e às vezes até maior. A via, essa abrasão da via com a pele do motociclista, ela pode causar uma infecção que por vezes ela é muito mais grave do que a fratura. Então a gente recomenda que os motociclistas eles usem o capacete, um equipamento de proteção, uma roupa que o proteja, porque a própria queda, a gente teve casos já de pessoas que pegaram uma infecção que foi muito grave. Então utilizar uma roupa adequada, uma vestimenta de proteção, principalmente o motociclista que trabalha com isso, que vai ficar o dia inteiro na rua, ele tem que se proteger. Quer dizer, só pegando um gancho a mais sobre isso, às vezes a pessoa sofreu uma queda, não sofreu nenhum tipo de fratura, só aqueles ralados, né, machucados, acha que está tudo bem, mas ali pode ser a porta de entrada para uma infecção e até algo grave. Exatamente. Então, mesmo que seja uma queda mais leve, a gente tem esse risco e daí a importância da pessoa se proteger, tanto com o capacete como com a roupa adequada durante esse trajeto. Aqui na cidade de Passos, em especial, atendido pela 2ª Companhia dos Bombeiros Militares, a ingestão de álcool, a imprudência é o principal fator de acidentes? A gente não tem a estatística específica disso aí, eu teria que avaliar, mas a imprudência com certeza é o fator principal. Às vezes pressa, a pessoa está ali, precisa chegar em algum local rápido e não chega de uma maneira segura. Então a gente vê, o próprio cidadão que está na rua vê, dificilmente você vê alguém de Passos aqui dando seta para entrar na rotatória, para sair, para fazer uma conversão. O condutor da motocicleta, às vezes ele entra em veículo, corta, entra em situações que são arriscadas e isso aí acaba que essa imprudência, essa pressa ocasiona os acidentes. Existem horários específicos aqui em Passos que o bombeiro fica mais alerta porque normalmente dá acidente? Os horários de pico, que a gente tem maior concentração de pessoas, veículos nas ruas, são os horários que a gente tem um maior número de acidentes. Saída de serviço, entrada de serviço, início e final do expediente e horário de almoço, a gente tem um trânsito mais intenso e a chance do acidente ela é muito maior. Saindo do perímetro urbano, chegando nas rodovias, o número de acidentes aqui na nossa região tem diminuído com melhorias que foram feitas pela concessionária ou continua dentro da média anual de acidentes? Nós temos uma redução do número de acidentes nas rodovias.
o fato da rodovia ser pedagiada, ela tem uma qualidade boa de asfalto, ter a manutenção regular, o número de acidentes tem diminuído. A gente tinha usualmente acidentes em sentido Passos Itaú, a gente frequentemente tinha acidentes graves lá, era um trecho mais perigoso, e de um tempo para cá caiu bem. As rodovias estão mais seguras.